Bolsonaro convocou manifestação para o dia 25 de fevereiro, um domingo, na sua última cartada contra o STF, tentando evitar a prisão, ou ao menos demonstrar força. Alguns nomes ali na internet, alguns influenciadores do bolsonarismo, especialmente no YouTube, vêm falando que ele está ativando, inclusive, alguns militares, numa tentativa de mandar um recado para a Suprema Corte. Vamos tentar destrinchar esse jogo, vamos tentar entender o que está acontecendo e por que o Brasil vive uma crise tão grande. Será que essa é a batalha final entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes? Entenda tudo nesse vídeo. Amigos, presta atenção. Hoje é o último dia, esse aqui é o último vídeo em que eu mostro essa revista, que é uma revista especial, foi a revista que teve a maior tiragem da história da Valete, tá? Se você quiser comprar ela, ou se você quiser ganhar entrando no clube, entra nesse link aqui, VC no clube. É o link que te permite você que tem problemas financeiros, ser assinante do clube, fazer parte do maior clube de política do Brasil, entender política e ainda por cima ganha na sua assinatura a revista Valete. É o último, a partir de amanhã eu já tô com a edição nova, e essa aqui é uma edição histórica, fazendo um review do primeiro ano do governo Lula, vai acabar. Então, bora, aguardo você. Pois bem, amigos, olha só. Bolsonaro soltou um vídeo muito direto, em que ele convoca a população para uma manifestação no dia 25 de fevereiro. Dá uma olhada no que ele falou. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. O ex-presidente foi um tanto quanto claro aqui, tá? Ele disse que chamou as pessoas para irem à Paulista para que ele possa fazer a sua defesa, uma defesa jurídica e política, para uma massa de brasileiros, tá? E nessa convocação, obviamente, a data escolhida, 25 de fevereiro, bate com o que imaginam, tanto do lado de lá, do lado do STF, quanto do lado do Bolsonaro, que esteja próximo, vamos dizer, de uma eventual prisão dele, do ex-presidente, tá? Ou seja, obviamente que essa história de que ele precisa ir às ruas para fazer a sua defesa, né, uma defesa jurídica, é um mero argumento para uma convocação de manifestação, porque o que ele quer fazer é uma demonstração de força, de prestígio, para tentar aumentar o poder de barganha dele em qualquer tipo de negociação que possa vir a ter. E primeiro eu preciso que vocês entendam como funciona a cabeça do Bolsonaro. Os bolsonaristas foram muito marcados pelas manifestações que nós organizamos nos anos de 2015 e 2016. As manifestações que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff. Eles não participavam dessas convocações, mas aquilo marcou eles demais porque aquilo era uma demonstração de força muito grande. E eles trataram ao longo do tempo de tornar essas manifestações, não manifestações por pautas e agendas, que era o que a gente sempre tocou. Olha, defesa da Lava Jato, impeachment da Dilma, prisão do Lula, teve manifestação em 2018 sobre isso. Eles queriam que fossem manifestações de apoio ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro seria o grande representante da vontade dessa população, portanto, toda vez que as pessoas apoiavam o Bolsonaro, aumentavam o poder dele, e aí ele poderia agir. Então, todas as vezes que o Bolsonaro se deparou com uma crise, ele convocou uma manifestação. Isso aconteceu na manifestação do dia 26 de maio de 2019, quando ele, emparedado ali numa briga com o STF, os problemas com o filho Flávio e o Congresso, convocou uma manifestação para bater tanto no Rodrigo Maia quanto no STF. E aí o padrão que se dá é o seguinte, ele faz a manifestação, demonstra força com pessoas nas ruas, vai para uma negociação barganhar e em geral sai com um acordo ruim para ele. No dia seguinte, essa manifestação, aconteceu essa foto que vocês estão vendo aí, em que ele fez um acordo em nome das instituições, em que ele meio que saiu perdendo. Nesse acordo ficou certo que a PGR iria para um petista e que a Lava Jato seria picada, fatiada e aos poucos destruída, o que levou inclusive à soltura do Lula logo depois, aí no fim do ano de 2019. Mesma coisa aconteceu durante a pandemia, em que ele convocava mini manifestações, e quando ele saiu do tema pandemia e ingressou
no tema das urnas em 2021, e aí já no auge da briga dele com Alexandre de Moraes, ele convoca a famosa manifestação do 7 de setembro de 2021, a manifestação do Eu Autorizo, em que houve o quebra-quebra na frente do STF, e no dia seguinte a manifestação enorme em apoio ao Bolsonaro, em que as pessoas basicamente autorizavam ele a fazer algo. E ele vociferou ali contra o Alexandre de Moraes. Padrão, como eu volto a falar, toda vez que o Bolsonaro ele faz uma manifestação grande para demonstrar força, logo em seguida ele recua. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele recuou, ele teve que fazer uma carta junto com o Michel Temer e apaziguar a situação do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes ligou para ele e o Bolsonaro inclusive chorou no telefone de acordo com um relato de pessoas próximas. Ele ficou muito mal e não sabia lidar com a pressão ali. Então isso é um padrão. Toda vez que o Bolsonaro tem um problema, ele convoca uma manifestação. Ele perdeu a eleição de 2022 e na derrota ele também, né, não ele, mas basicamente os aliados dele foram ali convocando manifestações, o pessoal foi pra frente do quartel, ele inclusive retirou o dinheiro do Brasil, como tá nessa notícia aí, ou seja, ele foi para os Estados Unidos e tirou o dinheiro do Brasil, imaginando que se houvesse algum tipo de confusão, algum tipo de virada de mesa, ele poderia retornar pro Brasil, enquanto isso estaria com as coisas dele salvas ali. Isso aqui, por enquanto, é um vídeo meramente descritivo de um padrão. Então, eu preciso que vocês entendam que eu estou descrevendo um padrão de ações do Bolsonaro, e todo esse padrão, ele é historicamente comprovado, né? Eu estou falando apenas de fatos que são relatados por todo mundo, e todo mundo sabe que isso aconteceu, tá? Não estou dando aqui minha opinião. Isso não é uma opinião. Isso aqui é apenas, vamos dizer, um compilado de fatos históricos do Bolsonaro. Então, agora que ele está prestes a ser preso, há essa tentativa de convocação, de manifestação, e ele não encontrou, e eis o primeiro problema dele, eco entre os seus aliados. E o que eu quero dizer com isso? Preste bastante atenção. Nos bastidores do bolsonarismo, os deputados e os seus aliados não querem participar do ato, porque eles avaliam que se colocar com o Bolsonaro nesse momento em que ele vai fazer, vamos dizer, um ato de enfrentamento ao STF, é colocar os seus próprios mandatos em risco. Então, se você perguntasse para algum deputado bolsonarista agora, eles falariam: meu Deus, me tira dessa, pelo amor de Deus. E aí o que o Bolsonaro fez? Ele começou a fazer uma campanha de pressão interna, todos os seus aliados, em todas as pessoas que ele elegeu, basicamente avisando: você ganhou a eleição por minha causa, você tem que ser leal a mim, eu tô precisando que você saia às ruas em minha defesa, e se você não sair eu vou te dar porrada em termos políticos. Não à toa ele soltou esse post aí, né, com ele pescando um peixe junto ao pai dele, pescando uma traíra, né? E aí comentando, né, sobre traíra, e aí eles começaram a fazer uma campanha sobre traíra, até o Fernando Holliday entrou nessa campanha sobre traíra. E todo mundo ficou falando quem é o traíra, quem é o traíra, quem é o traíra. Basicamente, traíra é qualquer um que, aliado de Bolsonaro, recuse a convocação à manifestação. Logo em seguida, após essa porradaria dele, confirmaram presença na manifestação o governador e o prefeito do estado e da cidade de São Paulo. Duas figuras que uma deve muito a ele, que é o Tarcísio, e outro que precisa dele para ter algum tipo de chance nas eleições aqui municipais. Obviamente, se você perguntar para eles, eles vão achar isso tudo muito ruim. E é uma clara forçada na amizade. E por que eu tô falando que é uma forçada na amizade? Veja, obviamente esses caras pretendem ser leais ao Bolsonaro, até porque o Bolsonaro, em grande medida, é dono do voto deles. Mas eles não participaram dessas tomadas de decisão que o Bolsonaro fez, especialmente entre 2021 e 2022, nessas reuniões com militares e com a turma e com essa briga que ele arrumou com o STF. Eles não participaram disso. Foram todas decisões tomadas pelo Bolsonaro. E após tomar essa série de decisões que colocam ele nesse risco e ele nessa briga, ele tá puxando esses aliados para sofrer o mesmo dano ou dano similar ao dele, né? Que significa hoje enfrentar o bloco mais poderoso do Brasil, que é esse bloco que envolve o STF. Então, há essa sensação da parte deles de que o Bolsonaro tá forçando demais, porque se por um lado ele ajudou a elegê-los, ele foi fundamental na eleição de todas essas figuras, de outro, eles também não quiseram participar de algo que eles consideram uma loucura.
Então há uma saia justa aí, e é um momento em que o Bolsonaro está gastando o capital político dele junto a esses aliados, exigindo que eles, vamos dizer, saiam a público em sua defesa. Porque sim, participar dessa manifestação é um endosso ao Bolsonaro e é uma declaração de guerra à Suprema Corte. Isso está dado, tá? É prudente da parte deles fazer isso? Ora, todos estão fazendo cálculo. Eu não acho conveniente governadores participarem disso. Eles não são apenas, vamos dizer, uma liderança político-eleitoral. Eles são representantes, vamos dizer, de governos. Eles são representantes de populações inteiras. Então, há um papel institucional que torna inconveniente isso. Mas na cabeça deles, volto a colocar, falar não para o Bolsonaro agora significa morrer politicamente. E ninguém quer virar um Wilson Witzel, um João Dória. Todo mundo tem assim, a memória do Witzel muito forte, que é a ideia de que no dia seguinte o Carluxo tá fazendo um post, tá metendo porrada e todo mundo tem que ficar quieto. Os militares, como é que ficam nessa história? Veja, o Mourão, ele foi enquadrado ali, por conta das declarações dele, e há uma sensação dentro da caserna, dentro, né, das forças militares, de que o grupo majoritário que não queria participar, vamos dizer, daquele levante contra o TSE e o STF em 2022, que esse grupo é majoritário e ele precisa pegar o grupo minoritário e extirpar das Forças Armadas, tá? Isso inclui o pessoal da Marinha, que estava topando ali apoiar o Bolsonaro, e nomes isolados, tanto dentro do Exército quanto dentro da Aeronáutica. E isto aí significa, vamos dizer, que as Forças Armadas se tornaram petistas? Não, mas isso dá o tom, vamos dizer, de um caminho que está sendo adotado de, ora, vamos cuidar dos nossos interesses, e eles têm muitos interesses, inclusive corporativos, para tocar, e vamos nos afastar dessa aventura do Bolsonaro, que na cabeça deles gerou danos à imagem das próprias Forças Armadas, tá? Então, por mais que haja um zoom em páginas e perfis bolsonaristas de que haverá participação das Forças Armadas, eu acho que isso tem que ser completamente, vamos dizer, descartado, e o que haverá é um ato desesperado de apoio ao Bolsonaro, em que as pessoas vão jurar lealdade a ele. Eu não acho que será pequeno, não acho que será uma manifestação colossal, mas acho que não será pequeno, isso precisa ser dito. Há um medo generalizado em participar dessas convocações, e obedecendo ao padrão do Bolsonaro, por mais que ele demonstre alguma força, ele não vai ter muito o que fazer depois. Ele não dispõe hoje de meios de evitar o que vem por aí contra ele, tá? E, enfim, aí não adianta chorar o leite derramado, né? A história, ela é história, e os fatos que levaram isso tudo a acontecer poderiam ter sido evitados nos anos anteriores. Mas o Bolsonaro tomou as escolhas dele junto com os aliados dele, e a pessoa, vamos dizer, é responsável por seus atos, tá? Pra mim, e agora eu coloco, me interessa saber o que nós podemos fazer para derrotar o PT e esse arranjo que está tornando o Brasil um país insustentável. Essa briga não é e nunca foi nossa. E cabe a nós entendermos o que nós podemos tirar para que o arranjo de forças que hoje domina o Brasil, que nunca teve tão poderoso, possa aos poucos ser derrotado. Vai demorar bastante tempo, não será agora, e creio eu, não será participando de uma briga que hoje já não interessa mais aos brasileiros que nós vamos resolver isso. Ou seja, fazer parte do exército A ou B, dos que querem prender o Bolsonaro, ou da turma do Bolsonaro, só interessa ao STF e ao próprio Bolsonaro. Para nós que perdemos a Operação Lava Jato, para nós que vimos o PT retornar ao poder, para nós que vimos o Centrão ficar poderoso como nunca na história, a guerra é outra. Honestamente, essa guerra não nos pertence. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e beijo e abraço para todos vocês.